Atos 21, verso 1 ao 17. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar, especificamente até o verso 16. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Ó Deus bendito e Senhor de toda a glória, quando abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz, nosso coração, ó Deus, clama, fala conosco, Senhor, instrui o Teu povo, alivia a dor dos que sofrem, traz esperança aos que estão em grande tribulação, traz conforto aos que estão angustiados e salva os que estão perdidos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. A narrativa desse texto especificamente, irmãos, ela nos ajuda a entender mais um passo da história de Paulo rumo a Jerusalém, de onde ele iria sofrer e padecer grande perseguição. Ele tinha consciência para onde ele estava indo e o que o aguardava em todo o caminho. Ele não esperava que encontraria um caminho fácil. Ele sabia que ele iria se deparar com a morte.
Muito do nosso sofrimento nessa vida, irmãos, repousa nas nossas falsas expectativas nesse mundo. A esperança de ter uma vida feliz nessa terra, a ideia de que viveremos dias de grande alegria e que passaremos toda a nossa história com um sorriso no rosto e que não enfrentaremos as tribulações dessa vida. Quando elas se chegam a nós, e elas chegam, nós então entramos em parafuso, porque nós tínhamos uma expectativa errada para esse mundo. O que é que aguarda? O que é que nos aguarda no nosso caminho? Numa geração hedonista como a nossa, cuja vida é ter prazer e que a alegria é o foco dessa sociedade, em que aqueles que vão aconselhar os psicólogos de plantão, que vão aconselhar os que estão atribulados, dizem assim para eles, abertamente: você precisa ser feliz. Esse é o discurso da sociedade. A sociedade que pega o indivíduo que luta contra um determinado pecado e diz para ele: sabe por que você sofre? Porque você não faz o que manda o seu coração. Você precisa ser feliz. É isso que você precisa buscar nessa terra. Se você é feliz, não importa o que você faz, o que importa é a sua felicidade. Esse é o contrário do discurso da Escritura Sagrada. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim precisa morrer a cada dia para si mesmo e para a sua vontade e para o seu prazer e viver para a glória de Deus. Agora, entenda que a felicidade bíblica, ela está descrita na santidade. Entenda isso. A Bíblia não nos ordena a ser feliz, ela nos ordena a ser santos. A Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não, porque éramos. Então a felicidade do crente é ser transformado à imagem de Deus. Isso às vezes custa dor e sofrimento. Para podermos ser igual a Cristo, muitas vezes nós precisamos passar por dias difíceis e por lutas nessa caminhada. Porque o ouro, ele vai depurar as pedras preciosas. O fogo, ele vai depurar. E é exatamente no fogo que o crente, ele vai tomando a forma de Cristo. Por outro lado, não se deve imaginar que o crente que não sofre não é crente. Esse é outro defeito, é outro problema. Então você está muito feliz esses dias. Você precisa chorar mais. Eu vejo você sorrindo demais. Esse não é o caminho do crente, isto é, eu preciso buscar o sofrimento. Não precisa buscá-lo, ele vai lhe encontrar. É só você traçar o caminho da santidade e fazer o que agrada a Deus. Nesse mundo caído, você vai se deparar com uma oposição direta a você. No trabalho, em casa, na família, muitos vão lhe rejeitar. Nessa semana, nós tivemos a graça de ouvir de uma jovem senhora que tem frequentado a igreja por alguns anos, podemos dizer assim, que ela quer se render a Cristo.
Ela disse: eu quero viver para o Senhor, eu tenho aprendido. Só que a mãe é católica, a avó é católica, a bisavó, de toda uma tradição. E ela disse: o que martelava na minha cabeça era o seguinte: aquele que não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Ela disse: a minha mãe, sem eu falar nada a ela, mandou um recado para mim: a decisão que você tomar, eu vou lhe apoiar. Nem mesmo o sofrimento da família ela passou, mas no coração ela teve que tomar essa decisão de abandonar o caminho dos seus pais para seguir a Cristo. Esse é o caminho daqueles que temem e que buscam ao Senhor. Nós queremos ter o aplauso dos nossos amigos, o aconchego das nossas amizades. E por isso eles nos aplaudem. Mas se você disser: eu vou seguir a Cristo e não a vocês, se prepare, porque eles vão dar as costas para você. E certamente o sofrimento, o desprezo, vai ser uma característica da sua caminhada. Mas por outro lado, o Senhor nos promete: eu darei àqueles que a deixarem pai, mãe, irmãos por minha causa. Eu darei muito mais nessa vida, pai, mãe, irmãos, porque a igreja vai acolhê-lo. Agora esse é o povo de Deus, esses são seus filhos, aqui tem seus irmãos, aqui tem sua família. Como Jesus disse para João quando crucificado, Jesus estava sendo crucificado, disse: eis aqui tua mãe, eis aqui o teu filho. Exatamente isso que Cristo faz quando conquista o seu povo. Ele entrega para uma igreja e lá você tem pais, que são os presbíteros, os homens mais velhos da igreja. Você vai ter muitas mães, aqui você vai ter as mulheres mais velhas que vão lhe acolher. Você vai ter irmãos, pessoas que vão estar do seu lado e vão lhe apoiar e vão estar felizes com a sua vida, que vão querer que você ande em retidão, que vão lhe animar na caminhada, como aqui farão com Paulo. Vão com ele até a porta do navio, caminham com ele. Mas até mesmo aqui, você vai encontrar aqueles que dizem: não sofra, não vá para Jerusalém, porque lá você vai passar por grande tribulação. Veja, no capítulo 21, ele sai depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, correndo em direitura, chegamos a Cós, e aí ele então segue Rhodes, Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e seguimos viagem. Veja, aqui as informações apontam apenas para que eles estão passando de cidade em cidade, rumando a um destino específico. Quando Chipre estava à vista, não é? Deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Acontece que quando eles chegam nesse local, o navio foi descarregado. Então, provavelmente, duas coisas podem ter acontecido aqui. Então, o navio sendo descarregado, aquele era o fim do caminho daquele navio, eles teriam que pegar outro navio, ou então eles descarregaram o navio por muito tempo, porque diz o texto sagrado, verso 4, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Então, ou aquele navio demorou muito tempo para ser descarregado, ou o navio seguinte demoraria 7 dias para sair. Então eles param ali. Entenda, o que eles vão fazer? Eles vão em busca dos discípulos. Perceba, encontrando os discípulos, permanecemos lá 7 dias. E aqui vem uma informação intrigante, que nós vamos precisar labutar nela. Eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém.
movidos pelo Espírito. Essa é uma expressão que a gente vai ter que labutar nela por uma razão simples. Veja, Paulo ia sofrer. E veja o que ele diz no texto seguinte, verso 5. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. O texto apenas diz que eles tentaram dissuadir Paulo de não ir para Jerusalém. A pergunta é, o Espírito do Senhor estava dizendo para ele não ir para Jerusalém? E ele ia, e ele foi a si mesmo? Paulo está em desobediência à vontade de Deus aqui? Seria essa a questão estabelecida no texto? Porque, acompanhe comigo no verso 7. Quanto a nós, entenda aqui o cuidado de Lucas, o autor do livro, de se incluir no texto, né? Veja, ele começa o verso 1 dizendo, do capítulo 21, depois de nos apartarmos, depois do verso 7, quanto a nós, não é? Então Lucas aqui está junto, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Veja que Lucas tem um cuidado de separar Filipe, não é, o apóstolo, desse que era aquele que era um dos 7, como foi escolhido em Atos 6. Esse Filipe é um daqueles. E Lucas tem o cuidado de dizer quem é o Filipe mencionado aqui. Era o evangelista que era um dos 7. E ficamos ali com ele. Ele tinha estes 4 filhas donzelas que profetizavam. Uma informação intrigante, elas eram profetisas, não é? Mas não falam de nenhuma profecia que elas declararam para ele, apenas anunciam que elas eram profetisas. Só que vem um outro profeta no verso seguinte, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora, entenda o que parece que está escrito no capítulo 21. Veja, está escrito de forma reduzida, resumida, aquilo que é escrito de modo bem claro no capítulo, na seção seguinte. Perceba que houve uma profecia, Ágabo, então, de maneira intrigante, ele pega um cinto e amarra os pés e as mãos um do outro e diz, assim farão com ele, contigo, em Jerusalém. Você vai sofrer lá. Interessante que essa é uma forma de profecia. Nós estamos lidando aqui, não, por favor, não com um tipo de profecia neotestamentária distinto da profecia do Antigo Testamento. É bom entender isso, não é? Por quê? Porque alguns teólogos da nossa geração, do passado também, mas mais recentemente, têm defendido que a profecia do Novo Testamento ela é de natureza diferente da profecia do Antigo Testamento. Então, essa profecia, mesmo inspirada, poderia conter erros. Ela era falível. E isso é a tese de alguns. Então, por isso, eles tentam com essa tese justificar a prática de profecias nas igrejas hoje, dizendo, perceba que tem profecia que tem falha. Tem profecia que não se cumpre, porque é assim a profecia neotestamentária. Esse argumento, ele é absurdo por razões simples. Por favor, se você olhar no texto primeiro, ele fala que ele é um profeta, não é? E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Veja as palavras que ele utiliza no texto, né? Assim diz, isto diz o Espírito Santo. Como é que alguém, irmãos, vai declarar que aqui tem uma falsa profecia
baseado simplesmente no fato de que essa profecia neotestamentária não era a profecia do Antigo Testamento da mesma natureza, né? Veja as palavras lá em Êxodo, no capítulo 5, verso 1. Veja o que diz o texto sagrado. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. É interessante, então, notarmos que essa é a maneira da profecia ser ordenada no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. No Novo Testamento, ele diz: assim diz o Espírito Santo. O que é? Ou o Espírito Santo é de natureza diferente de Deus, e é exatamente que não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, ele está tratando aqui da divindade da terceira pessoa da Trindade. Porque assim diz o Senhor e assim diz o Espírito, é exatamente a mesma coisa. É Deus falando com ele. O mesmo tom, a mesma natureza de profecia. Assim diz o Espírito Santo. Agora, por que ele usa esse tipo de linguagem? Por que ele pega o cinto? Veja, ele pega o cinto de Paulo, que não deve ser pequeno, porque ele liga com ele os próprios pés e mãos. Certamente não era um cinto muito pequeno, não é? Então, ele, apesar de Paulo ser pequeno, o cinto deveria ser grande. Ele liga um ao outro. E por quê? Que linguagem, que tipo de prática é essa? Tem fundamento em profecia? Sim. Você tem muitas profecias no Antigo Testamento que eram feitas dessa forma. Por exemplo, você pega Isaías capítulo 20, diz o texto sagrado que Isaías andou sem roupa por um tempo, declarando o estado espiritual de Israel. Você pega, por exemplo, alguns textos que são até interessantes, como Ezequiel 4, verso 1, Jeremias 27, 2, que vão declarar o modo de comunicação. Veja, o profeta falava de duas formas: quando ele abria a boca ou por atos proféticos. E o que se chama de atos proféticos era a maneira como Deus comunicava ao povo uma ordem por meio da maneira como ele se portava. Então, o profeta, como Isaías, tirou parte da sua roupa declarando exatamente o estado espiritual de Israel. Isso é uma forma de Deus fazer. Se você pegar lá no livro de Ezequiel, um exemplo apenas a mais, Ezequiel 4, verso 1, veja como isso era uma prática comum entre os profetas do Antigo Testamento. Ezequiel 4, verso 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Veja que comunicação. Toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Era essa uma comunicação. Pega um tijolo e faz assim. Era ordenado pelo Senhor. Veja, se você pegar o livro de Jeremias 27, por favor, Jeremias 27, você vai encontrar essa mesma forma de comunicação também, né? Jeremias 27, versículo 2, ele diz assim, do 1 e 2, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Assim diz o Senhor, faz isso. Pega as correias e coloca no pescoço. Essa forma de comunicação, ela foi também e continuava também no Novo Testamento. Quando o profeta, veja, aqui não está falando de um novo modo de comunicação, isso era feito também na Antiga Aliança. Então Ágabo, pegando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, isto é, assim diz o Senhor do Antigo Testamento, assim diz o Espírito Santo. E o que é que ele diz a você? Assim os judeus em Jerusalém farão ao cinto e o entregarão nas mãos dos gentios.
Agora, o que Lucas descreve nas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. É essa ideia que Lucas está passando. Interpretaram dizendo, não vá, não passe por esse sofrimento. Passe por esse sofrimento. Se você quer entender porque estava se opondo à profecia, veja no verso 13, quem ele se opõe, não a profecia, mas a interpretação dada por ele. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Veja, o que é que vocês estão fazendo? Chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Não façam isso. Essa profecia não foi dada para que eu não vá para Jerusalém. Essa profecia foi dada porque essa é a vontade de Deus. Vocês estão tomando ela de acordo com seus pensamentos. Não sofra. O autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos, o próprio Lucas. E Lucas descreve no Evangelho um evento muito parecido associado a Cristo, quando ele disse aos apóstolos, eu preciso ir para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, e vou morrer, e vou ser sepultado, e ressuscitarei no terceiro dia. Então Pedro, o apóstolo, disse, não faça isso. Tenha misericórdia, tem compaixão de ti mesmo. Jesus foi mais duro do que Paulo e disse a Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Você está buscando simplesmente a alegria desse mundo, o prazer desse mundo, a satisfação dessa terra. Jesus está dizendo, o meu caminho é a cruz. E se eu não morrer, não haverá salvação e redenção para a humanidade. Paulo não precisa morrer para salvar ninguém. Mas ele é seguidor de Cristo. E ele entende que esse mundo, para ele, não tem outro caminho. Eu não vou me desviar, porque se Deus me ordenou ir a Jerusalém, e lá eu vou passar por grande sofrimento, é para lá que eu vou. Nós não temos, em hipótese alguma, duas profecias distintas. Nós temos uma e a mesma profecia. O que é descrito no capítulo 21, verso 4, é melhor interpretado na sequência do versículo 11, 12 e 13 do texto. Acontece que Paulo diz, Paulo não está aqui dizendo, eu não vou fazer o que o Espírito quer. Eu vou fazer o que ele, na realidade, eu vou fazer o que ele quer. Veja como foi exatamente isso que eles entenderam. Veja o que eles entenderam. Verso 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Veja, não é faça-se a vontade de Paulo, faça-se a vontade do Senhor. Eles ouviram e tentaram tirar Paulo do sofrimento. Você tem falsos intérpretes todo dia na sua vida, irmão. Deus disse assim para você, aquele que vem após mim
precisa morrer a cada dia para a sua vontade e viver para Deus. Aí os seus amigos vão se chegar diante de você e dizer: que besteira é isso? Viva para fazer sua vontade, siga o seu coração, faça a sua vontade, faça aquilo que melhor lhe parece. Todo santo dia você vai lidar com isso na sua caminhada. E a nossa palavra qual vai ser? Paulo disse: eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas até mesmo para morrer. Eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas até mesmo morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto. O que leva alguém, irmãos, a pensar: eu vou morrer, e dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus? Qual o problema da morte para eles? Eu queria que você prestasse atenção, por favor, na leitura do Catecismo Maior, né? Entenda, isso é uma expressão importante do Catecismo. Na pergunta 85 diz assim: a morte sendo o estipêndio do pecado, porque não são os justos livrados dela, não é? Visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo, é a pergunta. A morte sendo o estipêndio do pecado, porque não são os justos livres dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo. Ora, veja bem, se a morte ela é o salário do pecado e nós vamos pagar por isso, e Cristo morreu pelos nossos pecados, por que então nós temos que morrer? A resposta: os justos no último dia serão libertados da própria morte, e no ato de morrer estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, vem isto do amor de Deus, para os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo na glória, na qual eles imediatamente entram. Na morte, nós somos livres de todo o aguilhão do pecado. Na morte já não há mais sofrimento para nós. Nós somos livres. Paulo disse: eu não estou preparado apenas para sofrer, mas também para morrer, porque a morte para mim é um grande benefício. Ele disse: eu preferia estar com o Senhor, mas vou passar mais algum tempo convosco. O sofrimento dessa vida não se compara com a alegria que há de se manifestar no dia do Senhor. O que é a morte para o crente? Na pergunta 86, por favor, do mesmo breve catecismo. Que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? Essa é a pergunta. Que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? Ele diz assim, a pergunta e a resposta 86 do Catecismo Maior. A comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte, consiste em serem aperfeiçoadas em santidade as suas almas e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, os quais até na morte continuam unidos a Cristo e descansam nas suas sepulturas, como em seus leitos, até que no último dia sejam unidos novamente às suas almas. Quanto às almas dos ímpios,
são imediatamente depois da sua morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e os seus corpos ficam guardados nas suas sepulturas, como em cárceres, até a ressurreição e juízo do grande dia. Na nossa morte, nós recebemos todos os benefícios, e nós que estamos em Cristo e passamos a ver ao Senhor face a face. Paulo disse: eu não estou pronto apenas para sofrer, mas também para morrer. De onde procede esse pensamento paulino, né, da certeza da obra do Evangelho? Que ele prega e vem anunciando que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Isso então enche de esperança o coração do crente. As pessoas vão dizer: não vá por esse caminho. Esse caminho de santidade, esse caminho de poucos amigos, esse caminho de luta contra o que é errado, contra aquilo que não é santo. Muitos dirão: não vá, não ande por esse caminho. Diga: eu vou por esse caminho, porque esse é o caminho do meu mestre. E o meu mestre foi por ele. E ele morreu e ressuscitou. Eu morrerei e ressuscitarei com ele no último dia. Será que há dúvida de que aquilo que está sendo descrito aqui no texto representa claramente aquilo que é manifestado no livro, veja, no capítulo 28 do livro de Atos? Por favor, abra sua Bíblia. Veja, 28, verso 17. Paulo já está em Roma. E ele está se referindo agora àquilo que alguns teólogos chamarão que não era uma profecia verdadeira. E que, à luz da Escritura, aquilo que nós acabamos de ler é uma profecia verdadeira do Espírito de Deus e que não poderia falhar. Verso 17, ele vai comprovar isso. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Eu fui preso em Jerusalém, porque o que ele está dizendo se cumpriu a profecia de Ágabo. A profecia de Ágabo se cumpriu. Lá em Deuteronômio nós sabemos que o falso profeta é aquele que fala e não acontece. Lucas não apenas registra a profecia, mas registra o momento em que ela foi cumprida. Se cumpriu aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Nós temos diante de nós alguns princípios que são importantes para a igreja. Eu queria destacar alguns, além daquilo que nós já estamos tratando como foco desse texto. Mas, em primeiro lugar, mais uma vez, como é importante a igreja do Senhor. Onde nós encontramos alívio no nosso sofrimento nesse mundo. É na igreja do Senhor, é no Senhor e no seu povo. Paulo estava indo para Jerusalém, então ele para numa cidade e lá ele encontra alguns discípulos.
E ele passa a falar o que vai fazer. E eles pedem para que ele não siga o caminho. Mas veja, no verso 5 do capítulo 21. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Veja, nós, os homens, suas esposas e seus filhos, foram se despedir do apóstolo Paulo. Eles se ajoelharam e oraram ao Senhor. Que ensinamento para os filhos e para as gerações futuras. Aquele homem que Deus chamou para proclamar o Evangelho está indo sabendo o que lhe aguarda no caminho. O que é que a igreja vai fazer? Vai orar por ele. A reunião com seus filhos para orar uns pelos outros. Quando se despedir de alguém em casa, que vai fazer uma viagem para algum lugar, chame a sua esposa e seus filhos e o despeça em oração. Quando for sair de casa para algum lugar, ore com seus filhos e a sua esposa. Aprenda, mesmo sabendo que o que aguardava Paulo era o sofrimento. A igreja não cessava de orar por ele. Nós precisamos orar uns pelos outros nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. A igreja do Senhor precisa resgatar esse poder. Mas não apenas isso, irmãos. Também nós somos exortados pelo apóstolo Paulo a confiar de modo claro e absoluto naquilo que Deus fala. Ele fala, e o que ele fala é a verdade. O que Deus fala é a verdade. Como que você lê as Escrituras? O que é a palavra de Deus para você? Ela é a revelação da vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Alguém pergunta, então, pastor, nós precisamos ainda de profetas hoje? Não, porque toda a revelação de Deus está na sua palavra. E nós precisamos aprender nela acerca da vontade do Senhor. Alguém pode dizer, ainda argumentando, as profecias do Antigo Testamento, elas, tudo bem que acabamos de ver aqui no capítulo 21, mostra que essas profecias, elas são idênticas ao Antigo Testamento, é o que está sendo ensinado aqui. Porque foi feito foi Deus que deu a revelação e aconteceu como ele havia profetizado. Mas alguém pode ainda falar, mas os profetas eram do Antigo Testamento, no Novo, o profeta é diferente. Não é assim. Havia profeta também no Novo Testamento. Como o apóstolo Paulo escreve isso lá na carta aos Efésios, por favor. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20, especificamente, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Alguém pode dizer, veja, aqui os profetas do Antigo Testamento, não do Novo Testamento, mas leia ainda o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Veja se esses profetas não eram da época de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Veja, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, isto é, no tempo de agora, pelos apóstolos e profetas no Espírito. Então, assim como no Antigo Testamento havia profeta, também no Novo Testamento você tem profeta, e eles estão revelando a vontade de Deus à igreja. Uma vez que o cânon foi fechado, nós não precisamos mais de nova revelação. Nós temos a palavra de Deus. E o que é exatamente que nós temos de fazer? Irmãos, o que é que nós temos de fazer? Fazer a vontade de Deus. Veja, o resumo da narrativa aponta para esse princípio. Faça-se a vontade do Senhor. No capítulo 18, verso 21 do livro de Atos, por favor, diz assim, Atos 18, 21. Veja se não é essa a preocupação de Paulo. Mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser. Se essa for a vontade de Deus. Veja, Romanos capítulo 1, verso 10, a mesma linguagem. Paulo repetidamente vai utilizá-la. Romanos capítulo 1, 10, ele diz assim, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-nos. Pela vontade de Deus. O que é exatamente que Paulo está buscando? Ele não está indo na contramão da vontade de Deus. O que o Espírito revelou a ele não é para ele não ir para Jerusalém, mas o que o aguarda em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e vai debaixo da oração da igreja, pelo conforto do Senhor, passar pelas tribulações que lhe foram designadas pelo Senhor, e ele vai cumprir a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade. Tiago chega a dizer que é jactância maligna planejar a vida dizendo amanhã nós sairemos da cidade, iremos para tal lugar, lá trabalharemos, faremos dinheiro, ganharemos isso e aquilo outro. Ele disse, antes diga, se Deus quiser, se essa for a vontade de Deus, nós faremos isso e aquilo. E ele, Tiago, fala isso, prática semelhante a essa, é maligna. Porque você se torna autônomo. Você não quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua vontade. E perceba, quando você está diante desse princípio, você está seguindo a serpente que disse, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele não quer que você seja Deus, isto é, autônomo, que você não dependa dEle. Veja, o que Ele quer de você. A serpente está dizendo, o que Deus quer de você não é o que Deus disse o que Ele quer de você. A serpente mente. E muitos aceitam esse argumento, dizendo, eu quero fazer a minha vontade. O que significa abandonar o pecado? É fazer a vontade de Deus. O que significa deixar de ir a determinados lugares, frequentar rodas de determinados amigos, o que significa quebrar relacionamentos quando eles não são da vontade de Deus?
significa: eu quero fazer a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Mas eu vou sofrer muito. Paulo disse: eu estou preparado não só para sofrer, como para morrer. Jovens, essa é a fase de muitas decisões que você vai tomar na sua caminhada. Você precisa saber que Deus quer de você. Que você seja um homem santo, uma mulher santa, que ande em pureza, na vida de pureza, de santidade. O que Deus quer de você é que você seja temente a Ele, sirva a Ele de todo o coração, mesmo que custe a solidão das amizades desse mundo. Você tem que estar preparado, porque Cristo não apenas sofreu por você, Ele morreu por você. E o que Paulo está dizendo: eu estou disposto a seguir o caminho do meu mestre. Aí você vai aprender o que é alegria. Quando o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor. Essa é a minha alegria. Fazer a vontade do Senhor. Crianças, eu sei que na escola, em casa, vocês vão lidar com essa luta diariamente. O desejo de fazer aquilo que os seus pais não mandaram, ou fazer aquilo que seu pai disse para não fazer. Aí, nessa hora, você precisa aprender como o apóstolo Paulo, dizer: eu preciso fazer a vontade de Deus, o que Ele quer para mim. E a vontade de Deus é aquilo que meu pai está me ensinando a fazer. E eu preciso aprender a respeitar a autoridade do meu pai, fazendo a vontade dos meus pais, que agradam a Deus. Porque os filhos do mundo são exatamente opostos. E numa despedida, na sequência do texto, Paulo encerra dizendo: faça-se a vontade do Senhor, verso 15. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. E aí uma informação aparentemente despretensiosa. Um velho discípulo. Como é bom alguém começar na infância e chegar na velhice, ou passar os anos e ele ser ainda reconhecido como discípulo do Senhor. Um velho discípulo. Um amigo de muito tempo. De cidade em cidade, o Senhor vai preparando o necessário e o suficiente até chegar em Jerusalém. Amigo, hospedagem, alimento, trabalho, porque Deus cuida de nós. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas vos serão acrescentadas. Um velho discípulo. Nós vamos nos hospedar com ele, que tem prazer em receber e ser hospitaleiro,
Isso é maravilhoso, receber as pessoas em casa, os nossos irmãos em Cristo, abrir as nossas portas para que os irmãos possam estar na nossa casa, com os nossos filhos, assentado à mesa conosco, cantando louvores ao Senhor, falando das coisas de Deus. Que bênção! O Senhor nos deu casa, moradia, para que possamos abrir para hospedar os servos do Senhor. E nós temos que fazer isso. Ora, irmãos, aprendemos a orar em família, aprendemos que o que importa é fazer a vontade de Deus, seguir os passos do nosso Mestre que morreu e ressuscitou, que sofreu e morreu por nós, e a disposição de fazer o mesmo por Ele. E Ele vai nos conceder amigos, casa, hospedagem, até o dia que entrarmos na mansão celestial, no paraíso de Deus. Que o Senhor possa mover o nosso coração, irmãos, para a obediência da sua palavra. E nós não vamos fazer isso se não formos movidos pelo Espírito de Deus. Eu sei que as suas lutas são muitas. Eu sei que elas são difíceis. Mas prostre-se diante de Deus e clame pelo seu socorro. Ele vai te ajudar.